Bom dia, meus queridos alunos. Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje vamos falar especificamente sobre os advérbios em inglês. Vamos falar sobre o capítulo 14. Acredito que vocês vão lembrar de muitas coisas que vocês já viram e poucas informações que são importantes para acrescentarmos a esse assunto advérbio. Bom, primeiro eu acho importante fazermos a distinção entre adjetivo e advérbio, para que isso não confunda você em inglês. Os adjetivos modificam os substantivos, acompanham os substantivos. Olha os exemplos. A good friend, a nice girl. Advérbios modificam verbos, adjetivos ou outros advérbios. Tá certo? Então, você não tem como confundir essas situações. Adjetivo vai modificar o substantivo. E o advérbio? Pode ser um verbo, um adjetivo e até mesmo um outro advérbio. Olha ali o exemplo. She speaks slowly. Por que eu tenho um advérbio ali? Porque acompanha, modifica o meu verbo, speaks. Muitos advérbios são formados acrescentando-se ly a adjetivos ou substantivos, tá certo? É muito parecido com uma situação que temos em português, quando nós acrescentamos o sufixo mente para formar advérbios também. Certamente, claramente. Só que em inglês, o sufixo que nós temos para fazer isso é o ly. Olha ali os exemplos. Slow, slowly. Loud, loudly. E aí eu coloquei dentro da oração. Preste atenção que você vai ver que o adjetivo, como eu já falei, vai acompanhar o substantivo. E o advérbio, ele pode acompanhar ou modificar o verbo, o adjetivo e até mesmo um outro advérbio. He is a slow driver. He drives slowly. Agora, temos uma observação aqui em relação à grafia. Quando nós acrescentamos esse ly para formar advérbios, algumas situações temos que prestar muita atenção. Por exemplo, coloquei ali para vocês algumas situações que são importantes. Is terminou em y, o que eu fiz? Tirei o y e acrescentei o ly, easily. Full, olha ali o que aconteceu, nós só acrescentamos o y. True, olha o que aconteceu, você retirou esse e acrescentou o ly. Enthusiastic, olha como o sufixo ali ficou diferente. Nós colocamos a-l-l-y. Alguns advérbios têm forma própria, isto é, não são formados a partir de outras palavras, como nós acabamos de ver. Né? Alguns advérbios serão formados a partir do acréscimo do ly, porém outros nós não teremos que fazer isso. Eles não são formados a partir de nenhuma outra palavra. Por exemplo, now, yesterday. Agora, palavras como hard, fast, late, early, far e much podem ser adjetivos ou advérbios. Olha como é importante aquela primeira informação que vimos lá no início, para não confundirmos adjetivos com advérbios. Olha os exemplos que eu coloquei ali, This is a fast car. Aqui é um adjetivo. E você vai perceber que ele acompanha, ele modifica quem? O substantivo, car. Agora, olha o segundo exemplo. He drives fast. Aqui ele é um advérbio, mas olha quem ele está acompanhando, olha quem ele está modificando. O verbo drives. Alguns advérbios apresentam duas formas com significados diferentes, então fique atento para que isso não te confunda. Coloquei alguns exemplos, late, tarde, lately, ultimamente, hard, duramente, hardly, mal, near, perto, nearly, quase. Então, cuidado para que essas traduções não te confundam, até para que você possa entender a oração, às vezes dentro de uma tradução, fique atento, ok? Observação, adjetivo, good, e advérbio, well. Olhe dentro das orações. He is a good tennis player. He plays tennis well. He plays soccer well.
Os advérbios podem expressar modo, lugar, tempo, grau, frequência. Eles vão poder indicar algumas circunstâncias. Coloquei alguns exemplos. She walks slowly. He lives here. Bom, então vamos ver cada uma dessas circunstâncias. Os advérbios de modo geralmente seguem o verbo ou o objeto do verbo. They speak quickly. De lugar. Os advérbios e locuções adverbiais de lugar geralmente vêm no final da frase. He is not there. Tempo. Advérbios e locuções adverbiais de tempo geralmente vêm no final da frase. Não esqueça que o advérbio ele é formado por uma única palavra. A locução adverbial ela é uma expressão. Coloquei um exemplo de cada ali para você. Ó. She is studying now. She didn't go to work last week. Quando há vários advérbios do mesmo tipo em uma frase, a unidade menor vem primeiro. Olha o exemplo. He gets up at 7 o'clock in the morning. Tempo. They live in Natal in Arizona. Lugar. Quando há diferentes tipos de advérbios na mesma frase, geralmente, eles seguem esta ordem. Modo, lugar, tempo. Olha como ficou a nossa oração. He walked slowly to school in the afternoon. Frequência e probabilidade. Os advérbios de frequência e os de probabilidade vêm antes do verbo principal, mas após verbos auxiliares. Tá certo? Só para você entender ali a ordem deles dentro da oração. Olha o primeiro exemplo. They never walk to school. Você percebe que o advérbio ali vem antes do verbo principal. Agora, olha o segundo exemplo. Você tem ali entre o verbo auxiliar e o verbo principal. They have never walked to school. Grau ou intensidade. Os advérbios de grau ou intensidade geralmente vêm antes de verbos adjetivos e advérbios e após verbos auxiliares. Ok? Então, coloquei alguns exemplos ali para que você consiga entender a ordem desses advérbios. I ate too much. He drives very slowly. They are really sad. You are so nervous. Bom, conversamos um pouquinho sobre os advérbios. Tenho certeza que você já tinha visto muitas informações, nós só lembramos. E outras você viu pela primeira vez. Agora você vai fazer todas as atividades do capítulo 14. Já sabe, se tiver dúvida, vai chamar, ok? Bom, tenha uma excelente semana. Continuem estudando e cuidando da saúde de vocês. Fiquem com Deus. Um grande beijo.